Livro de Salmos, capítulo 138, verso 7. Veja o que está escrito. É um texto curto. Eu vou pedir para que você repita logo após mim. Diga assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Amém? Então o que o salmista está dizendo aqui? Que a destra do Senhor, o braço forte do Senhor, nos salva. Só que eu pergunto para você, olhando esse texto, será que nós podemos afirmar que o salmista estava dizendo a respeito do assunto de ser livrado do inferno, né? De ser salvo da condenação eterna, de ser feito um filho de Deus? Ou será que o salmista está falando de um outro tipo de salvação? O que você acha? É um outro tipo, não é verdade? Observe o texto mais uma vez. Se anda em meio à tribulação. Meus irmãos, Paulo diz que tem um dia mau. Tribulações ao nosso redor, de todo tipo. Tribulações por fora e às vezes por dentro também, que nos invadem, que nos perturbam, né, os pensamentos, as emoções, os sentimentos. São transtornos, são tribulações. Então o salmista está dizendo a respeito desse dia: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Então o salmista aqui, ele não está falando de ir para o céu. A salvação que o salmista está falando aqui é um outro tipo de salvação. Que tipo de salvação, pastor? Eu digo para você, né, que simplesmente, baseado no começo do verso, nós podemos dizer que o salmista está afirmando sobre ser salvo da tribulação. Entende isso? Então uma oração que você, como filho de Deus, pode fazer no dia mau, no dia da guerra, no dia da batalha, no dia da tribulação, é falar para o seu Salvador. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não apenas foi o seu Salvador, Ele continua sendo o seu Salvador, porque o nosso Redentor vive. Amém? Então você pode simplesmente clamar a Ele: Salvador, me salva dessa tribulação, me salva desse transtorno, me salva desse problema, me salva dessa situação difícil. Percebe? Isso é uma salvação também. Então por isso que eu afirmo para você que a palavra salvação na Bíblia não é apenas relacionada a nos livrar da condenação eterna, a fazer de nós filhos de Deus. Amém? A salvação significa também esse tipo de livramento da tribulação. E um segundo texto que eu quero mostrar agora nos Evangelhos, lá em Mateus capítulo 8, no verso 23, é um episódio do Senhor Jesus com os discípulos, onde os discípulos usam a palavra salvação, e mais uma vez, não é relacionada a ser feito filho de Deus, a não ser condenado na condenação eterna. Não. É um outro tipo de salvação. Mateus capítulo 8, verso 23, está escrito: então, entrando ele no barco, Evangelho de Mateus capítulo 8, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Maravilhoso isso, né? O descanso do Senhor, a confiança de que, independente do barco sendo balançado, jogado de um lado para o outro pelas ondas, ele sabia que na verdade ele estava nas mãos do Pai. Amém? Mas aí ele dormia, verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando. O que eles clamaram? Quem está vendo aí na sua Bíblia? Senhor, o quê? Salva-nos! Entende? Eles pediram para o Salvador: Senhor, salva-nos! Olha para cá. Essa salvação que os discípulos estavam buscando era a salvação da condenação eterna. Agora lembre-se disso, eles já eram discípulos, eles já andavam com o Salvador, entende? Eles já estavam crendo nele como Messias. Então a salvação que eles estavam pedindo, no meio ali da voragem do mar, quando o barco estava quase virando, era a salvação do quê? Era uma salvação do afogamento, era uma salvação desse momento ali do barco virar. Só que aí o Senhor Jesus foi e respondeu e salvou. Por isso, eu estou dizendo tudo isso para você, para te lembrar do seguinte: preste muita atenção no que eu vou dizer, porque eu já estou partindo para o final. Veja, quando você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus encontrou em você um pecador, sim ou não? Sim. Não é verdade? E
quando você teve o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo e foi salvo da condenação eterna, em relação à vida que você tem hoje, era uma vida de mais pecados ou de menos pecados? Mais pecados, não é verdade? E nesse momento da sua vida, quando você era um ímpio, você estava perdido, você estava destinado à condenação eterna, o Senhor Jesus te recebeu, perdoou você, lavou você através do seu sangue e fez de você um filho de Deus. Agora entenda o seguinte: se o Senhor Jesus te salvou na pior fase da sua vida, no pior momento da sua vida, será que o Salvador não vai te livrar de tribulações no momento da sua vida, que você agora foi feito filho e tem muito menos pecados do que no passado? Será que o Senhor não vai fazer isso? É claro que Ele vai. É claro que Ele vai salvar você. Por isso, eu gosto muito de um texto muito curto da palavra do Senhor, que está lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6. Lá em Colossenses, capítulo 2, verso 6. Se alguém me perguntasse, pastor, o que você gostaria que se lembrasse dessa palavra hoje, nesse culto de ações de graças, que tem tudo a ver com essa graça, que é o favor imerecido do Senhor? Se você conseguir se lembrar só do verso 6 de Colossenses 2, eu já vou entender que o propósito dessa mensagem foi cumprido. Então o que diz em Colossenses 2,6? Quero pedir para todos repetirem logo após mim também. Diga assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Amém? Colossenses 2,6. Então o que Paulo está dizendo? Olha, do jeito que você recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, é assim que você continua andando com o Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que está escrito em outras palavras? Amém? Por isso você pode repetir mais uma vez logo após mim. Diga assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2,6. Vamos repetir mais uma vez para você se lembrar? Amém? Diga: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora a pergunta é: de qual maneira você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Pelos seus méritos? Você consertou a sua vida antes de ser salvo? Ou foi a sua salvação que consertou a sua vida? A salvação. Né? Ninguém se limpa para tomar banho, não é verdade? Porque tem pessoas que pensam isso, falam, não, especialmente quando nós evangelizamos aqueles que estão lá fora, que não foram salvos ainda, não é assim? Você prega o evangelho, aí muita gente fala, não, pastor, mas eu preciso ainda consertar a minha vida. Aí eu vou e falo para ele, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa se limpar para tomar banho, você toma banho para ficar limpo. Então tem gente que quer consertar a vida para depois receber o banho do sangue de Jesus, que lava de toda a culpa, todos os pecados. Não faz sentido, ninguém se limpa para tomar banho, o banho já te limpa. Amém? Agora, o que Paulo está afirmando? Que a maneira que você recebe o Senhor Jesus Cristo é justamente a forma que você tem que continuar caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é, de que maneira você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você começou a sua vida com Cristo, de salvação, sem mérito, sem merecimento, apesar dos seus pecados, Ele veio e limpou você, entende? Apesar dos seus deméritos, Ele salvou você completamente. Você não era merecedor de coisa alguma, não era possível você comprar pelas boas obras a sua salvação, porque Deus é santo, você nunca conseguiria pagar o preço suficiente. Apenas o sangue do Senhor Jesus é tão precioso para pagar todo o preço, e Ele pagou o preço por todos os nossos pecados, por todos os homens. Por isso agora você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, só Ele é digno de toda a glória. Só Ele. Só Ele. Mas o que o inimigo faz conosco depois do início da nossa fé? O inimigo, ele é um enganador. Ele é o pai da mentira desde o princípio. O inimigo tenta convencer você que você entra na vida com Cristo Jesus, você é salvo,
Você entra na família de Deus sem merecimento. Mas o que o inimigo coloca no seu coração, infelizmente? Que agora você tem que merecer. Mas o que está escrito na palavra de Deus em Colossenses 2,6? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, se você recebeu pela graça, sem mérito, você continua caminhando com Ele, independente do mérito, simplesmente crendo: eu vou receber pela graça. Esse é o caminho para liberar a sua fé. O inimigo tem convencido muitas pessoas aqui, infelizmente, que aquela bênção que você procura para a sua família, que aquela bênção que você busca para a sua vida financeira, que aquela bênção que você tem clamado pela sua saúde, que aquela bênção que é a conversão do seu cônjuge, que é a conversão dos seus filhos, tudo isso depende de você merecer, depende de você consertar a sua vida, depende de você fazer tudo certo, mas não depende de você, é pela graça, aleluia, mediante a fé, isso não vem de obras, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Só que infelizmente as pessoas misturam aquilo que foi escrito na antiga aliança com aquilo que foi escrito na nova aliança. A antiga aliança era a aliança das obras, mas as obras da antiga aliança, elas serviam basicamente para dois propósitos. Em primeiro lugar, a obra da lei na antiga aliança é para mostrar o caráter de Deus. Deus é santo, justo e perfeito. Entende isso? Mas o segundo propósito das obras da lei da antiga aliança era para mostrar para mim e para você que a gente não consegue satisfazer as santas, justas e perfeitas exigências de Deus. Então, quando você olha para os mandamentos, aquilo é para você olhar e se humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu não consigo, me salva dessa situação. Aí ele envia um Salvador que cumpre toda a lei no nosso lugar e recebe todo o juízo na cruz, assumindo a nossa posição. Ele foi feito homem para que você, pela graça, sem merecimento, fosse feito um filho de Deus. Então isso é pela graça. Então eu estou aqui para dizer para você que a nossa atitude de em tudo dar graças é porque nós entendemos que não temos mérito algum. Então está tudo bem. De alguma maneira Deus vai tratar essa situação às vezes difícil, essa tribulação que você está enfrentando, de alguma forma, sabe, você vai crer que a bondade de Deus vai fazer com que isso coopere para o seu bem. Porque você ama o Senhor, Ele é bondoso, Ele é gracioso. Então Deus, Ele não começa a história conosco pela graça e depois começa a nos tratar pelo mérito. Não. Do começo até o fim é pela graça. Por isso, eu quero encerrar fazendo algo que, diferente dos irmãos aqui, eu não faço. Está aberto aqui, tá? Ou não? Tá? Estou achando que... tá aberto. Agora que eu vi um negócio que é moderno, né? Moderno. Estou falando muitas palavras com R muito forte, né? Você percebeu, né? Forte, moderno, coisa de goiano. Mas os queridos irmãos aqui, pastores, todos eles cantam. Eu não sou cantor. Não sou, definitivamente. Mas eu vou cantar hoje. Eu vou cantar. E por favor, quero pedir para os seguranças aí, não deixe ninguém embora. Amém? Segura todo mundo. Que de repente alguém pode se assustar e falar: meu Deus, misericórdia. Deixa o pastor pregar, deixa ele cantar não. Eu quero cantar uma canção, e a capela mesmo, viu? Porque se alguém tentar tocar aqui para facilitar, será? Misericórdia. Eu tenho medo de me atrapalhar. Porque quem sabe tocar fala: não, pastor, está fora do tom. Eu falei: que tom que é esse, irmão? Eu nem sei o que é tom. Enfim. É uma canção muito antiga, que infelizmente, pelo menos lá em Goiás, eu não sei aqui em Pernambuco realmente, mas lá em Goiás se tornou uma música que infelizmente as pessoas cantam mais em velório. Apesar de um trecho dessa canção. Mas eu quero que você preste bastante atenção, né? Eles cantam mais em culto fúnebre, né? Eu quero que você preste bastante atenção na letra dessa música, porque você vai entender que você começa pela graça, sem mérito, e você continua caminhando com Ele pela graça. Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A maneira que você recebe é a maneira que você caminha com Ele.
Você recebeu Ele sem merecer coisa alguma. E mesmo assim, Ele te amou, Ele te lavou, Ele te perdoou, Ele te aceitou na família. Então, apesar dos seus pecados e das suas falhas atuais, apesar das suas inconstâncias, meu irmão, minha irmã, não há nenhuma novidade para Deus. Ele sabe todas as coisas. Mas mesmo assim Ele está de braços abertos, querendo abençoar você, mesmo você sabendo que não merece, para que no final da história você possa dar toda a honra e toda a glória somente a Ele, porque não foi você que mereceu, só Ele é digno. Amém. Então a canção é assim. Aleluia. Está filmando, né? Senhor Jesus, me dá graça. A canção sobre a graça. E ela começa assim. Assim, eu já ouvi duas versões dela. Tem uma que o pessoal canta rápido demais, eu gosto da versão mais lenta. Não é que eu gosto, é porque eu acho que só consigo cantar ela lenta mesmo, né? Deve ser isso. Então ela começa assim. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aleluia! 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 Foi só pela graça de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você hoje, nessa manhã. Você foi salvo pela graça, sem mérito. Ele viu todos os seus pecados, e no pior momento da sua história, que foi no início da sua salvação, Ele te deu o maior dos dons, Ele te deu o maior dos presentes. Por isso, eu quero ler um último verso, que para mim, na minha opinião, se alguém perguntasse para mim: Pastor Roberto, qual texto da palavra de Deus qual verso que você acha mais importante para revelar toda a verdade do amor de Deus, da sua bondade, da obra da cruz, aquilo que vai nos trazer salvação, mas aquilo que também vai trazer conforto ao coração daqueles que já foram salvos e agora precisam ser salvos de outras circunstâncias, precisam de outros livramentos? Eu diria para você que é Romanos capítulo 8, no verso 32. Romanos 8, 32, está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aleluia! Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou. É como se Paulo dissesse: não é lógico, não faz sentido que Ele vai entregar graciosamente, ou seja, sem o nosso mérito, sem as nossas boas obras, sem a gente consertar toda a nossa vida, vai entregar graciosamente com Ele todas as coisas. Aleluia! Por isso, meu irmão, a partir do momento que você entende a graça, o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da graça. É o único sobrenome que o evangelho admite, é o evangelho da graça de Deus, do favor imerecido. Então tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não depende das suas boas obras, não depende do seu merecimento, não depende daquilo que você consegue fazer pelo seu bom testemunho. Depende simplesmente da graça de Deus, do favor imerecido.
Porque a maneira que você recebe Ele é a maneira que você caminha com Ele. Eu sei que quando eu falo do Evangelho da Graça de maneira assim, tão aberta, simples, e aplicando a graça a todas as áreas da sua vida, muitos ficam assustados, ficam temerosos. Pastor, não falar algo como isso, porque de repente outras pessoas podem querer distorcer essa mensagem, e aí elas vão viver uma vida de pecados. Veja, é por isso que Paulo falou em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, a lei da antiga aliança, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. À medida que você mais crê na graça, que você mais recebe essa convicção de que é pelo favor imerecido, Deus favorece você sem você merecer, isso fortalece você para vencer todo e qualquer pecado na sua caminhada. É a graça que liberta você, foi a graça que salva você, até porque a graça não é algo, não é apenas a doutrina, a graça é uma pessoa, é Cristo Jesus. A graça e a verdade vieram, disse João. Entende isso? A graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Ele começou entregando todas as coisas para você. O maior dos dons, o maior dos presentes, que é a salvação da condenação eterna, quando você foi feito um filho de Deus. Imagina se as coisas menores Ele não vai fazer pela mesma graça. Eu pergunto para você, o que é maior? A sua salvação, ter sido feito um filho de Deus, ou conseguir a casa própria? A salvação, amém? O que é maior? A sua salvação ou qualquer tipo de cura de enfermidade? A salvação, a salvação. Eu poderia continuar aqui toda manhã fazendo a comparação, e todas as vezes a sua resposta seria a mesma. Agora entenda, por isso que Paulo está dizendo em Romanos 8,32, e eu vou repetir para você: aquele que não poupou o seu próprio filho, o próprio filho, é o Pai, amém? Jesus veio revelar o amor do Pai, amém? Quando João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, esse Deus é o Pai, que é o Pai que entrega o Filho, amém? Então aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não é lógico, não é sensato, não faz todo sentido, que Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, o que eu estou dizendo aqui, por meio do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, é que tudo aquilo que você precisa, você já tem acesso. Amém. Porque não depende do seu mérito, depende do mérito dele. Porque só Ele é digno. Por que você ora no nome de Jesus? Porque só o nome de Jesus que é digno. Se fosse para você receber qualquer coisa da parte de Deus, você deveria, por mérito, entende? Por merecimento, você deveria orar no seu nome. Entendeu isso? Se eu estou fazendo tudo certo, se eu sou digno, santo, merecedor da bênção de Deus, para que orar no nome de Jesus? Vou orar no meu nome, em nome do Roberto Coelho. Pai, eu quero isso. Não haverá resposta, porque o Roberto Coelho não é digno. Há um só nome que é digno, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele tomou sobre si lá na cruz todos os nossos pecados. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8 também, mas no verso 1: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, você começou pela graça e até o fim será pela graça. E eu creio que naquele dia, quando estivermos todos juntos, alguém vai cantar esse cântico, e se alguém começar a cantar, eu vou cantar junto também, porque eu não sou cantor, mas eu creio nessa graça. Foi graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Fique em pé, por favor, onde você está. Eu quero encerrar fazendo uma oração, e desde já eu quero pedir desculpas aos irmãos por não poder ficar até o fim, porque, como eu disse, eu tenho um compromisso daqui a pouco, meio-dia. Eu preciso me preparar para uma live onde eu vou pregar uma outra palavra para os irmãos no jejum. Mas eu quero que você se lembre agora, por um instante, querido irmão, querida irmã, você que está nos assistindo também online, das coisas que parecem mais difíceis de você receber da parte de Deus. E você vai simplesmente declarar por alguns segundos diante do Pai: Pai, eu entendi que pela graça, não é pelas minhas obras, é pela obra do Filho, porque só Ele é digno. E por isso eu oro a Ti, ó Pai, em nome do Filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é pelo mérito dEle. Sabe, uma oração que eu ensino com frequência para os irmãos da nossa igreja é para orar da seguinte maneira. Eu falo para os irmãos: irmãos, chega diante de Deus
e fala o seguinte: Pai, porque Jesus merece, olha eu aqui para receber. Entendeu isso? Porque Jesus merece, eu posso receber. Jesus é o merecedor, mas você é o favorecido, porque é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém nunca, jamais se glorie. Há um só que é digno, Cristo Jesus. A maneira que você recebe Jesus é a maneira que você anda com Cristo Jesus. Então, aí onde você está, por alguns segundos apenas, feche seus olhos, curva a sua cabeça e apenas se lembre das situações mais difíceis que você enfrenta na sua vida hoje. E apenas comece a agradecer, porque a graça te leva à gratidão, que é justamente o propósito desse culto, né? Que nós estamos aqui pelo testemunho dos nossos irmãos João e Cristina. Amém? Então você vai apenas começar a agradecer ao Senhor, falando: Senhor, obrigado, porque eu entendi que é pela graça. Obrigado porque essa situação tão difícil, essa tribulação, essa angústia, essa guerra, essa batalha que tem se passado por tantos anos. Obrigado, Pai, porque eu entendi que não depende do meu mérito, mas do mérito de Cristo Jesus. Não depende das minhas obras, mas da obra consumada de Cristo Jesus. Por isso que eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Não é no meu nome, porque se é pela graça, não é pelas obras, porque se for pelas obras, já não é graça. Mas eu entendi, ó Pai, que da maneira que eu iniciei a minha caminhada contigo, quando o Senhor me salvou, quando eu estava no pior momento dos meus pecados, o Senhor me aceitou, o Senhor me lavou, o Senhor não vai me negar coisa alguma agora, uma vez que já tenho caminhado contigo, porque o Senhor é aquele que não poupou o seu próprio Filho, e antes por todos nós entregou. Então é claro que o Senhor vai me dar graciosamente todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, aqueles que acompanham pela internet, assistindo esse vídeo ao vivo ou gravado. Eu quero declarar, Senhor, uma palavra, ó Deus, como a canção que foi ministrada há pouco tempo, uma palavra de alívio, porque o convite do Senhor Jesus Cristo é para que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Receba o alívio do céu agora, que é o caminho da graça, que é o caminho do Evangelho, que é a única mensagem para toda a nossa história, até a volta de Cristo Jesus nos ares. Nós estamos nesse tempo da graça, do favor imerecido. Por isso, independente do nosso mérito, independente das nossas obras, independente das nossas falhas, nós oramos ao Pai em nome de Jesus, e Ele vai nos dar graciosamente todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Irmãos, continue em pé, por gentileza. Vamos finalizarmos antes da oração com 2 louvores. Pastor já vai? Vamos estender as mãos, vamos aproveitar. Vem para cá, pastora. Fica perto aqui do teu esposo. Nós temos uma forma de gratidão pela mensagem da sua vida, é orarmos. Amém? Estenda as mãos para cá, Senhor meu Deus, meu Pai. Os teus servos, Senhor, que com gratidão, de coração, meu Deus, quebrantado, veio ministrar essa poderosa palavra sobre a nossa vida. Palavra, meu Deus, essa não é por mérito de homens, mas pela tua graça bondosa sobre a nossa vida, sobre as tuas infinitas misericórdias, Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. Nós abençoamos o teu filho, a tua filha, ministros de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe ainda mais a sua casa. Senhor, abra mais as portas do céu sobre a vida deles. Dê mais, Senhor, palavra, dê mais ânimo, força. Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. E eu sei que o Senhor é fiel para fazer todas essas coisas. Te pedimos, Senhor, como servos do Teu reino, seja com eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. É a forma que nós temos de agradecer pela sua vida, viu? Deus abençoe. Gratidão. Vamos adorar o Senhor? Fica de pé, vamos adorar o Senhor.
tempestade. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Som de Deus, diz. E os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno? Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Diga. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno? Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Pastor Eli e após a irmã dele, novamente. Vem, Eli. Quem ainda quer adorar mais um pouquinho aí? Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, né? Só adoração. Aleluia, gente. Mas Ele é Deus. Ele só Eu quero cantar um minutinho aqui. Eu queria que a igreja cantasse comigo, amém, querido? Glória a Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, Aleluia. transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Aleluia. Glória a Jesus. E em meio às lágrimas
trazer. Eu que era cego, agora eu posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Cante, igreja. Glória. Aleluia. Ó Pai, queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, poder rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois somos somente Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. Ah, como eu espero Jesus. Por isso eu canto glória, igreja, glória, Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Jesus. Tu és o autor da nossa vida. Que maravilha sentir a tua presença, Senhor. Vem vir para cá. Continue nesse mesmo espírito. Já vamos encerrar. Mas não perca essa oportunidade de adorar o Senhor. A presença dele é muito forte. Ele está fazendo uma grande obra nessa manhã hoje aqui. Ele está quebrando todo o laço do diabo hoje para te dar vitória. Para te dar uma vitória hoje muito grande. Ele está curando pessoas aqui. Ele está sarando as tuas feridas. Eu estou sentindo Deus fazendo uma obra muito grande aqui, pastor. Deus está quebrando o coração de muita gente aqui, tirando tudo, transformando, dando força. Meu Deus.
Filipenses capítulo 1, o 6, que diz: tendo por certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus é Deus de obras completas. Só quem vai viver a totalidade da promessa adora Ele em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Glória para teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Grande, grande, fiel, espalha teu nome, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Glória, glória, glória. Eu sinto a tua presença nesse lugar, Pai. O Senhor não é Deus para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus de obras completas, e nós viveremos a totalidade das tuas promessas. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Aleluia. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vale a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eita, que o Deus de obras completas está neste lugar. Oh, aleluia! Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante Ele faz o impossível se materializar. O meu Deus, Ele não faz nada pela metade. Você não vai viver apenas uma parte. É por completo, é por completo, é por completo que Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Vai fazer cumprir. Não vou temer, o projeto vem de quem não errar. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Não duvide
completas. Um Deus obras completas. Mas para não perder o costume, tem muita gente da Assembleia aqui e muita gente da marcha. Bora puxar agora. Marcha que a muralha cai. Canta! De novo, marcha que a muralha cai, da glória que a muralha cai. Grita que a muralha cai, enquanto você canta, não tem muralha mais. Ei, marcha que a muralha vai cair, enquanto você dá glória aqui. O teu glória começa a subir, e Deus te levantou e a muralha vai marchando, marcha que a muralha vai cair. Enquanto você dá glória aqui, o teu glória começa a subir, e Deus se levantou e a muralha do desemprego, a muralha da confusão, a muralha da contenda e da perturbação. Hoje aqui neste lugar, sinta Ele operar. Enquanto tu dá glória aqui, Ele visita a casa. Glória, 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 glória. A muralha já caiu. Glória, 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 glória. O pedreiro do diabo desistiu. Fica na paz. Eita, glória a Deus! Gente, já estamos chegando no finalzinho. Mas fizeram um pedido aqui, a gente não pode deixar de atender. Vamos convidar. Como é que é o nome dela? Não, aí é a dirigente. Jaz. Vem, Jaz. Louvar o Senhor. Representando também a JC Modos. Deus abençoe. Vem, Jaz. Pra cá. Qual o hino? Palavras de Lauriette, é isso? Vamos, vem pra cá. Glória a Deus. Nós fiel, Jesus. Também cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Foi uma surpresa para mim, né? Porque eu não esperava a oportunidade. Mas o Senhor vai continuar falando conosco, como Ele já tem falado poderosamente. Amém? Quem crê, levante a mão e dá um glória. Aleluia. Vamos louvar. Vamos adorar este Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas de uma coisa eu sei, que da mesma forma que você chegou, você não sai. Porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. E Ele está neste lugar. Aleluia. Vai sentindo a presença dEle aí. Aleluia. Consumidos que palavras, louva o Senhor, não pode me explicar. Ele leva paz minhas intercessões, dobra os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do teu coração. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui. Aleluia. Você precisa do poder dele na sua vida. Declare nesta manhã, ainda que você pode sofrer, você pode chorar, mas você não pode viver sem Ele na sua vida. Aleluia. Estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar.
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Aleluia, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que, oh meu Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar um minutinho? Quero convidar a irmã. A gente já não tem mais tempo, mas o Senhor sabe trabalhar. Eu acredito que a irmã Gilvanete, cadê ela? Dirigente do ciclo de oração, vai dar uma palavrinha aqui. Isso, vem cá, irmã Gilvanete. Enquanto ela vem, diga comigo assim: Pai. Diga mais forte, diga: Pai. Eu deitei, eu dormi e acordei, porque tu, Senhor, me sustentou. Você estar aqui porque Ele te sustentou, Ele te sustenta. Eu sei o que te trouxe nessa manhã para falar contigo nesse lugar. Tem apenas 4 pessoas aqui que fizeram uma pergunta a Deus nessa manhã, dizendo assim: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? E uma delas abriu essa semana a porta do armário e não tinha nada para comer. E aí Deus mandou dizer assim: ó, a minha graça te basta. Vem aí, irmão Giovanni. Deus abençoe a sua vida. Entra na minha casa. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou bastante alegre por estar aqui. Aleluia. Neste culto de ação e graça. Aleluia. Porque é o Senhor que faz isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Não conheço a história da nossa irmã Cristina, né? Porque eu tenho visto pelo Instagram, né? E já vim comprar aqui também. Mas eu creio, aleluia, que foi, aleluia, glória a Deus, uma obra muito grande, promessa de Deus. Aleluia, promessa de Deus é prego batido com ponta virada. E eu deixo para meditação, não só da nossa irmã Cristina,
mas também para toda a igreja. Jó 42, aleluia. E o 10, que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Foi assim que o Senhor, aleluia, fez com a nossa irmã Cristina e vai continuar fazendo, porque grande é a obra, aleluia, que o Senhor tem com a senhora e a sua família. Aleluia. Vai se alargar, viu? Glória a Deus. Ai, que o meu sobrefá. Aleluia. Glória a Jesus, porque o Senhor, Ele faz. Glória a Deus. E Ele vai continuar fazendo na vida da nossa irmã Cristina. Aleluia. E a alegria também é nossa. Porque quando vemos um irmão, aleluia, crescendo, nós nos alegramos. Amém? E eu agradeço a oportunidade. E a igreja continua adorando. Que maravilha de Deus, cheia do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim desse culto maravilhoso. E antes de finalizarmos, quero orar pela vida. Vou usar a forma da intimidade, porque eu sou muito Cristina e João. Vem para cá, os dois. Queridos irmãos, fiquem de pé uma vez mais. Esse culto foi um culto que marcou a vida de muita gente. Vamos sair daqui e ainda vão contar muitas histórias. Muitas pessoas abrirão a boca um dia e vão dizer assim: foi naquele culto lá na irmã Cristina que Deus falou, que Deus selou, que Deus assinou, que Deus fez uma grande obra. Não é porque eu estou falando de mim, é porque Deus está usando a vida da irmã Cristina. A irmã Cristina esses dias estava fazendo uma live e estava falando de roupa, que é o segmento dela. É isso aqui que ela sabe fazer, é isso que Deus entregou na mão dela. E apresentando saia, blusa, vendendo, e as pessoas dizendo: eu quero aceitar Jesus pela palavra que ela estava ministrando. Então, a JC Modas é um canal de Deus. Não é só apenas uma empresa que vende moda evangélica. Deus estabeleceu sobre a vida desses dois um propósito, uma missão. E com certeza o que eles estão fazendo é coisa maravilhosa aos olhos do Senhor. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus, como ministro do Teu Evangelho, como ministro da Tua Palavra, Senhor, eu abençoo a vida dos dois ainda mais. Senhor, eu peço, e são poucas coisas que peço, porque, Senhor, eu peço, mas eu sei pedir, Senhor. Entregue a eles hoje, Senhor, muita saúde, Senhor. Muita saúde e também muita paz do Teu reino sobre a vida deles. Porque, meu Deus, Tu és o Deus que acrescenta. Tu és o Deus que faz coisas extraordinárias. E por isso eu entrego agora, meu Deus, o Teu filho João, a Tua filha Cristina, meu Deus, o Teu filho Eduardo, Tu, Senhor. Eu apresento agora, meu Deus, a família de Cristina, a família de João e também todos os secundários que são parentes. Senhor, visita todos, mas, meu Deus, em especial, derrama sobre ele, derrama sobre ela, Senhor, graça do Teu Espírito Santo, porque a Tua graça, meu Deus, sobre eles caminharão, e longa será essa jornada. Eu sei que o Senhor é com eles, porque nada disso está acontecendo meramente porque eles podem, não, está acontecendo porque o Senhor é na vida deles. O Senhor projetou tudo, antes que eles vissem, já estava tudo projetado, e o Teu nome hoje está sendo glorificado nessa manhã. Deus, Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, Senhor, e em nome do Teu Espírito Santo de Deus. Amém. Quem vai encerrar eles dois agradecendo? Mas eu quero agradecer pelo pessoal do som, pelos ministros de louvores, por quem ministrou a palavra, por cada um de vocês que vieram hoje nesse culto de gratidão. Em nome da JC Modas, em nome de Cristina e João, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pessoal da mídia aqui, que Deus abençoe vocês ainda mais. Amém? Esse culto está sendo transmitido para fora do Brasil. As palavras que foram ditas aqui estão ecoando lá fora.
Então, que Deus abençoe. Antes de fazer a oração final, eu vou entregar eles dois para agradecerem. E depois eu venho finalizando com a oração em nome de Jesus. Pastor Eli, Deus abençoe a tua vida. Pastor Rogério Silva, todos vocês, Abraão. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso santo e poderoso Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela vida de cada um aqui presente, que mesmo com chuva, com alagamentos pela cidade, com toda a dificuldade, mas voltou seu coração para Jesus, para Deus, e veio para esse culto de agradecimento, louvar e engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para a Cristina, e ela vai abrir o coração dela para vocês. Gente, muito obrigada também por todos vocês que estão online, né? Que a gente está ao vivo aí. Então, muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Não foi à toa que todo mundo está aqui, gente. O culto está cheio. As cadeiras praticamente foi toda ocupada, gente. E muita gente falou que não deu para vir por conta do alagamento. Então, eu vou agradecer ao Senhor Jesus por ter trago vocês aqui na loja hoje, né? E gratidão, só gratidão, gente. Eu só tenho que agradecer. A minha palavra é essa, gratidão, Senhor. Gratidão por tudo. Faça isso também, vocês que estão do outro lado. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça por tudo, por tudo. Porque a gente pede muito ao Senhor e agradece menos. Você já parou para pensar isso? Você que está do outro lado. Vocês que estão aqui. Já parou para pensar que a gente cobra tanto de Deus e agradece menos? Então agradeça mais e cobre menos. Tá bom, gente? Deus é fiel na vida da gente, minha, sua. E acredite nele. Acredite só nele. No Senhor Jesus Cristo. Ele que é o centro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Deus. Tá bom, gente? Acredite. Seja sincera com o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sincera. Quando você estiver na sua intimidade com Ele, seja sincera. Se entregue a Ele. Só a Ele. Não conte seus problemas para A e B, não. Conte para Deus. Porque Ele vai vai te fortalecer. Tá bom? Acredite. Amém, gente? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Agradeço por cada um. Daqui a pouco tem um lanchinho também. Obrigada pelos pastores que estão aqui. Pastor Jorge, os meninos aqui do som. Muito obrigada por cada um de vocês também, gente. E agradecer o meu pessoal também aqui, né, que ajudou a gente. Se não for eles também, a gente não somos nada, gente. Tem uma equipe por trás das câmeras, né? Eu não sei falar muito, mas a minha fala é isso aqui, tá bom, gente? Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo a todos. Salva de palmas para Jesus. Eita, glória a Deus. Vamos orar para encerrar, mas você não vai embora não, tá bom? Existe ali uma rapadura e uma água gelada para gente. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido e amado Deus, rendemos graças ao teu nome por essa manhã, Senhor. Senhor, eu lembro-me, Senhor, que sentei com Dona Cristina, com o seu João, e começamos a conversar sobre esse culto de hoje, Deus. E o Senhor estava presente naquele dia, escutando toda a nossa conversa. Pois o Senhor vê tudo, e ninguém pode fugir dos seus olhos. O Senhor conhece cada um de nós e as nossas obras. E ali se projetávamos, Senhor, dando sugestões, que poderia ser em um teatro, que poderia ser em frente ali à Praça do Carro, mas o Senhor não aprovou nada disso. O Senhor aprovou esse culto na JC Móveis. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor cuidou de tudo, Senhor. Senhor, gratidão por estarmos juntos. Muito obrigado, Senhor, pelo refrigério que está hoje sobre a nossa alma, Senhor, que desceu hoje neste lugar. O Senhor baixou os céus e desceu nessa manhã de hoje e acalentou os nossos corações. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor, meu Deus, permitiu acontecer nessa manhã. Gratidão sempre, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra os braços, Deus te abençoar.
Que a graça de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês e com vossos lares, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz: amém! Amém! Mais um ano maravilhoso! Glória a Deus! Senta todo mundo, vai cortar agora a rapadura, né? Fica aí que a gente já vai preparar água gelada e rapadura. Vai louvar mais um ou dois para terminar? Isso, vamos servir. Aqui é assim, o maior serve aos menores. Ah, pastor, mas o senhor é maior? Não. Quando a gente te serve, a gente se torna menor do que você. Vamos servir a todos vocês. Para nós é uma gratidão, tá bom? Faço questão. A todos das redes sociais de Dona Cristina, da JC Modas, gratidão a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe em Cristo os vossos lares. Encerramos aqui essa live maravilhosa. Até o ano que vem, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.